Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, de riqueza, de sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam um excelente dia, façam um ótimo dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom. Então resolva todas as suas questões internas, pois todos os problemas estão dentro de você. Não existe nenhum leão lá fora te esperando para te atacar, para te devorar. Tudo está dentro de você. Então, se de repente você vive de fazer críticas, se você vive com raiva de alguém, se você sente ódio ou raiva de alguém, o problema não está naquele alguém, e sim em você. O problema está todo em você. Ninguém vai se preocupar, ninguém vai sofrer porque você ou detesta ou odeia. Quem vai sofrer e quem vai se prejudicar é somente você. O problema todo está dentro de você. Então resolva suas questões internas e o mundo passa a ser bom, o mundo passa a ser bonito, o mundo passa a ser rico, ser pleno, ser maravilhoso. Então resolva tudo que está dentro de você. Perfeito? Então vamos hoje fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 48 do livro de Gênesis, o livro da criação, onde Deus fez todas as coisas boas e maravilhosas, criou toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata, todo o dinheiro, toda a felicidade, toda a alegria, todo o amor, toda a saúde para mim e também para você. Então, Deus já fez tudo e fez para todos. Não existe nenhuma classificação. Deus não vai ficar carimbando ninguém, a testa de ninguém, dizendo: este aqui vai ser próspero, esse aqui não. Esse aqui vai ser feliz, este aqui não. Este aqui vai ser saudável, este aqui não. Tudo já foi feito para mim e para você. Basta você aprender a acessar as coisas boas que Deus fez para você. Então vamos fazer a leitura do capítulo 48, vamos ler e comentar. Mas antes de começarmos, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Você não paga nada, basta você apertar um botãozinho aí. Deixe de ser preguiçoso, já aperta o botãozinho aí de inscrever-se, já deixa o seu like aí, não deixe para depois, vai que você se esquece, porque você é uma pessoa esquecida. Então já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal e vamos fazer a nossa leitura. Para isso vamos utilizar a nossa ferramenta de trabalho, que é a nossa, vamos pegar aqui, nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, a palavra do Deus vivo. Então, se você não acredita em nada disso, tudo bem, sem problema nenhum. Deixar de ler e de acreditar na Bíblia, você está apenas deixando de obter mais sabedoria, pois este aqui é o livro da vida e é o manual de instruções para a nossa vida. Tudo que você queira saber sobre a vida, de como conduzir da maneira mais correta, da maneira mais alegre, da maneira mais saudável, mais próspera, mais plena a sua vida, você vai obter as instruções aqui no nosso manual de instruções para a vida, nossa Bíblia Sagrada, o livro da vida. E vamos abrir aqui o livro da vida, vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da nossa Bíblia. E se você não conhece a Bíblia é formada por
66 livros, 1189 capítulos, 31.200 versículos. Nosso objetivo é estar lendo, comentando todos estes livros, todos estes capítulos, aliás, todos esses livros, todos os capítulos e todos os versículos da Bíblia. Então, o livro de Gênesis, chegamos ao capítulo 48. Se você quiser obter conhecimento, se você quiser assistir aos outros vídeos, basta você acionar aí o nosso canal. Acione o nosso canal e acione também a playlist de Gênesis. Você vai ter uma playlist aí com 47 vídeos até o momento. Chegamos ao 48º vídeo. E atualmente no livro de Gênesis estamos passando aqui, lendo e comentando a história de José do Egito, um homem bravo, um homem de muita personalidade, um homem de muita fé, muita resiliência, aquela pessoa que seguia verdadeiramente os princípios e os mandamentos de Deus. E era por isso que Deus lhe dava tudo, e era por isso que Deus fez ele acertar em tudo que ele preveu em seus sonhos, todas as interpretações, ele acertou em cheio. Porque devido à sua obediência, devido ao seu alto grau de conhecimento, de resiliência, então ele foi proclamado governador geral do Egito, estando abaixo apenas do faraó. Então ele mandava em todo o Egito. O único que estava acima dele era o faraó. Então chegamos ao capítulo 48 e no capítulo 48 estamos narrando a história de José do Egito, como já disse, e no versículo 1 diz assim: E aconteceu depois destas coisas que alguém contou a José: Eis que teu pai está enfermo. E ele tomou seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e se dirigiu até o local onde seu pai se encontrava. Nas terras agora já os pais, todos os parentes de José, todos seus parentes, seus irmãos e todos os da terra de Canaã, ou seja, todos que eram filhos e parentes de Jacó, foram colocados em Gozém, já no Egito. Versículo 2: E alguém contou a Jacó: Eis que teu filho José vem a ti. E Israel se fortaleceu e sentou-se sobre a sua cama. Então Israel, para quem não sabe, é Jacó, pois o nome de Jacó foi trocado por Deus para Israel. Então Jacó deixou de ser chamado Jacó e passou a ser chamado de Israel. E Jacó já tinha uma idade muito avançada, porque quando ele chegou no Egito, ele já tinha 130 anos de vida, 130 anos de idade, e viveu no Egito por mais de 17 anos. Então, Jacó aqui na sua velhice, quando chega o ano da sua morte, que ele morre com 147 anos, Então, Jacó, ele já tinha vivido ali no Egito, nas terras do Egito, por 17 anos. E haviam prosperado muito, porque o povo judeu, o povo de Israel, é um povo muito próspero, é um povo que sabe negociar, sabe fazer negócios, sabe lucrar, sabe adquirir riqueza, faturar e ganhar dinheiro como nenhum outro povo neste mundo. As maiores fortunas do mundo hoje, do mundo atual, estão nas mãos dos judeus, dos povos judeus, as maiores fortunas do mundo, porque eles são grandes negociadores. E Jacó já estava enfermo, já estava doente, então ele vivia já acamado, já se preparando para a sua morte. Versículo 3: E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Então Jacó disse a José que Deus havia abençoado ele nas terras de Canaã. Versículo 4: E me diz: Eis que eu te farei frutificar e te multiplicarei, e farei de ti uma multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti por possessão eterna. Então Deus apareceu a Jacó nas terras de Canaã e disse a ele que aquelas terras seriam de suas sementes, de seus descendentes, que Deus iria multiplicar todos os seus descendentes, todas as suas gerações, suas sementes, e aquela terra seria de
dos descendentes de Jacó por possessão. Versículo 5. E agora teus dois filhos, Efraim e Manassés, que te nasceram na terra do Egito, antes de eu vir a ti no Egito, são meus, assim como Ruben e Simeão, eles serão meus. Então seus filhos são meus. Seus filhos, Efraim e Manassés, que nasceram nas terras do Egito, são meus. Versículo 6. Mas a tua descendência que gerares depois deles serão teus, e serão chamados segundo o nome de teus irmãos na sua herança. Então, seus dois filhos são meus, mas a tua descendência que gerares depois deles serão teus, e serão chamados segundo o nome de teus irmãos na sua herança. Versículo 7. Quanto a mim, quando eu vim de Padã, Raquel morreu junto a mim na terra de Canaã, no caminho quando ainda havia somente um pequeno caminho para chegar a Efrata, e eu a sepultei ali no caminho de Efrata. Esta é Belém. Então, quando Jacó estava no caminho até Efrata, né? Quando ele já tinha saído das terras de Labão e ele estava no caminho até Efrata. Então, o que aconteceu é que Raquel ela estava grávida e no caminho até Efrata ela faleceu. E Efrata é Belém, é a famosa Belém de hoje. Então, a mãe de Jacó, a mulher de Jacó, mãe de José, ela faleceu nesse caminho, né, por problemas que ela teve na gravidez. O filho nasceu, que se chamou Benjamim, mas ela veio a falecer nos trabalhos de parto. Versículo 8. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? Então Israel colocou os olhos nos filhos de José e perguntou: quem são esses? Perguntou para José. E José disse a seu pai: estes são meus filhos que Deus me deu neste lugar. E ele disse: traze-os a mim, rogo-te, e eu os abençoei. Então Jacó pergunta a José: quem são esses dois que estão contigo? E José fala para eles: esses dois são meus filhos, são meus dois filhos. Então Israel diz para eles: traga-os a mim que os abençoarei. Versículo 10. Ora, os olhos de Israel estavam escurecidos pela idade, de modo que ele não podia ver. E ele os levou para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Então, como o pai já não conseguia mais ver, porque Jacó já estava num estágio de cegueira bem avançado, então José levou os dois até ele. Então ele os abraçou. Versículo 11. Israel disse a José: eu não havia pensado em ver a tua face, e eis que Deus me mostrou também a tua semente. Então Jacó ele já tinha até desistido, né, porque ele achava que o filho José estava morto. Mas José não estava morto. José tinha sido vendido como escravo e ficou no Egito por 13 anos como escravo, servindo ao chefe da guarda do faraó, Potifar, e depois preso. Depois José também ficou preso na prisão. Ficou na prisão lá, preso. Então esse período todo deu 13 anos. Então Jacó já havia desistido de reencontrar José, pois Jacó achava que José tinha sido morto por uma fera no deserto, tinha sido devorado por uma fera no deserto. Então ele já tinha até perdido as esperanças. Mas agora Deus faz um milagre tão grande que ele reencontra o filho, ele fica face a face com seu filho e vê também as duas sementes, as sementes que José teve, ou seja, os dois filhos que José teve nas terras do Egito. E José os tirou dentre os seus joelhos, e ele se curvou com sua face em terra. Então José foi e tirou os dois filhos dos joelhos de seu pai. Versículo 13. E José tomou os dois, Efraim, sua mão direita, em direção à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, em direção à direita de Israel, e os levou para perto dele. Então José pegou ali os dois filhos e os levou até Jacó. Versículo 14. E Israel estendeu sua mão direita e colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais jovem,
que era o mais jovem, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, guiando suas mãos conscientemente, pois Manassés era o primogênito. Então Israel estendeu sua mão direita para a cabeça de Efraim, que era o mais jovem, e a esquerda para a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Então o que acontecia? A bênção era dada com a mão direita. Então, dessa forma, Israel estava abençoando primeiro o mais jovem. Então, dessa forma, Israel está abençoando primeiro o mais jovem, não o primogênito. Então Israel estendeu sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais jovem, e sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o primogênito, que era o mais velho. Versículo 15. E ele abençoou José e disse: Deus diante do qual andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou toda a minha longa vida até este dia. Então, Jacó abençoa a José e disse: Deus diante do qual andaram meus pais Abraão e Isaque, te abençoa neste dia. Versículo 16. O anjo que me redimiu de todo mal, abençoe os rapazes e permita que meu nome seja colocado neles, e o nome de meus pais Abraão e Isaque. E que os faças crescer em uma multidão no meio da terra. Então o que acontece aqui é que José, ele pega os dois filhos de acordo com a primogenitura, com a primogenitude dos dois, e dirige o filho mais velho, Manassés, à mão direita de Jacó, e o filho mais novo, Efraim, à mão esquerda de Jacó, para que ambos sejam abençoados de acordo com a primogenitura, ou seja, com o mais velho primeiro e o mais novo em segundo lugar. Só que Jacó, ele inverte. Ele põe a mão direita na cabeça de Efraim, que é o mais novo, ou abençoa, e a mão esquerda na cabeça de Manassés, que é o mais velho, e também ou abençoa. Perfeito? Versículo 17. E quando José viu que o seu pai colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso o desagradou, e ele levantou a mão de seu pai para removê-la de sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Então José, ele viu que seu pai, estava errado, que ele estava abençoando primeiro o mais novo, ele estava abençoando o mais novo, e em segundo lugar o mais velho. Então o que ele fez? Ele inverteu, ele tirou a mão do seu pai da cabeça de Efraim, a mão direita do seu pai da cabeça de Efraim, e colocou na cabeça de Manassés, que era o primogênito, mais velho. E a mão esquerda, de seu pai, ele tirou da cabeça de Manassés e colocou na cabeça de Efraim, porque esta postura do seu pai o havia desagradado. José não se agradou com a postura de seu pai. Versículo 18. E José disse a seu pai: Assim não, meu pai, pois este é o primogênito. Põe tua mão direita sobre a cabeça dele. Então José se dirige a seu pai e fala: tá errado, pai. Você precisa colocar a mão direita na cabeça do meu primogênito, que é o Manassés, e não na cabeça do mais novo, que é Efraim. Versículo 19. E seu pai se recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, e ele também será grande. Mas em verdade seu irmão mais jovem será maior do que ele, e sua semente se tornará uma multidão de nações. Então, José, vendo ali que seu pai estava errado, ele não se agradou e disse para o seu pai: Olha, o senhor está abençoando primeiro o mais jovem, então está errado, você tem que abençoar aqui o meu primogênito, que é Manassés, que é o mais velho. E Jacó então responde para ele: Eu sei, meu filho,
Eu sei muito bem. Eu sei que esse também vai ter grandes nações. Ele vai ter grandes nações. Ele também será grande. Mas o que vai predominar, o que vai ter mais sucesso, vai ser o mais novo. Vai ser Efraim. Ele está dizendo aqui, vai ser Efraim. Ou seja, mas em verdade seu irmão mais jovem será maior do que ele, e sua semente se tornará uma multidão de nações. Então Jacó diz aqui para José: sim, eu sei, meu filho, eu sei, ele também se tornará um povo, e ele também será grande. Ou seja, ele está falando aqui que Manassés, o mais velho, o primogênito, vai ser um povo, vai ser um povo grande, mas quem vai dominar sobre ele será Efraim. Quem vai dominar, quem vai ter uma nação, quem vai ser uma nação maior, com mais recursos, né, se tornará chefe de grandes nações, será Efraim, o mais novo. Versículo 20: E ele os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e Manassés. E ele colocou Efraim diante de Manassés. Então Jacó, ele pega, ele inverte a cronologia das idades aqui no caso, pois Manassés era o que deveria ir na frente, mas não, ele coloca Efraim na frente de Manassés, e ele está claramente aqui dizendo que Efraim será muito maior, liderará, vai ser o líder do seu irmão, vai ser o líder do seu irmão. Então Efraim é colocado na frente de Manassés. Então Efraim é colocado como se fosse o primogênito, pois Efraim é que vai liderar o seu irmão. Versículo 21. E Israel disse a José: Eis que eu morro, mas Deus estará convosco e vos levará novamente à terra de vossos pais. Então Israel, ou seja, Jacó aqui, ele diz para José: Eu morro, eu estou morrendo, está chegando o meu dia, mas Deus estará convosco e vos levará novamente à terra de vossos pais. Então, esta é a despedida, né, de Jacó. Ele está se despedindo aqui do seu filho José, pois Jacó já tem uma idade muito avançada. Né? Ele já chegou aqui a esse tempo, ele já estava com 147 anos. Então imagine você viver 147 anos com lucidez, com saúde, com sabedoria, com conhecimento. Então era tudo que Jacó tinha aqui, muita lucidez, muita sabedoria. Ele sabia muito bem o que estava fazendo, inclusive quando ele inverte, né, a cronologia aqui dos dois irmãos, né? O mais novo vai liderar o mais velho. Versículo 22. Além disso, eu tenho dado a ti uma porção a mais que a teus irmãos, que eu tirei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Então José sempre foi o preferido, né, por Jacó. Ele sempre foi o preferido por Jacó, sempre foi o filho mais querido, sempre foi o filho mais bajulado que Jacó teve. Então ele sempre deu muito a mais a José e a Benjamim, mas com certeza primeiramente a José, que José era aquele filho que era amado porque ele tinha muito conhecimento, muita sabedoria. José era um homem muito sábio, muito temente a Deus, ele vivia em princípio, era aquele homem que vivia em princípios, né? Então ele diz aqui, ele diz claramente: eu tenho dado muito mais a ti do que a teus irmãos. Então, se despedindo aqui, né? Ele diz que agora é José que vai ser o líder do povo judeu, do povo de Israel, do povo de Israel. E a missão de José é que o que ele pede é que, o que Jacó pede aqui para José é que ele, sua semente, seus descendentes retornem para a terra de Canaã, para a terra dos seus pais, Abraão e Isaque. Então, este foi o último versículo aqui do nosso capítulo 48, mais uma leitura
de muita sabedoria, muito conhecimento, né? Uma leitura que abre a nossa mente, que vai expandindo a nossa mente, a luz vai entrando, as trevas vão saindo e você vai vendo que a vida vai se tornando mais, cada dia melhor, mais e mais melhor. Tudo o que você quer, tudo que você deseja, você vai vendo que as coisas começam a acontecer em sua vida. Por quê? Que você começa a viver em princípios, você começa a obedecer os mandamentos, você começa a ver, a perceber o poder que você tem, as funções que você tem e que você não está utilizando porque você não leu ainda o manual de instruções da sua vida. Então foi essa a nossa leitura de hoje. Se você assistiu aí por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final, que Deus te ilumine, te dê muita riqueza, muita sabedoria, vida plena, paz espiritual, ou seja, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Lembre-se, se de repente determinadas coisas estão acontecendo na sua vida, se você é uma pessoa que vive criticando as outras pessoas, se você vive reclamando das coisas que acontecem, porque faz sol, porque faz calor, porque está frio, porque está chovendo, se você sente raiva ou ódio de alguém, o problema nunca está no alguém. O problema nunca está no alguém. O problema sempre está em você. Você só está tendo mais daquilo que você quer. Então, quanto mais você reclama, mais coisas ruins vêm para você. Quanto mais você critica as pessoas, mais motivos para criticar as pessoas você vai ter. Quanto mais você odeia as pessoas, mais você se prejudica, mais doença você vai adquirir. Quanto mais você sente raiva das pessoas, mais raiva você vai sentir, porque o problema está sempre dentro de você. As pessoas não são atingidas pela sua raiva. As pessoas não são atingidas pelo seu ódio. Só existe uma pessoa que pode ser atingida pelo seu ódio e pela sua raiva. É você mesmo. Só você mesmo pode ser atingido. Então, quanto mais você odeia, mais motivos para odiar você vai ter. Quanto mais você sente raiva, mais motivos para sentir raiva você vai ter. Porque o mundo é seu, a vida é sua, não é de ninguém. Então você não interfere na vida de ninguém e ninguém pode interferir na sua, a não ser que você mesmo deixe. Então, pare de reclamar, pare de criticar. Lembre-se, pessoas bem-sucedidas falam de ideias. Pessoas medianas falam de coisas, de objetos, casas, carros, aviões. Pessoas pobres falam de outras pessoas. Pessoas mal-sucedidas, pessoas infelizes, pessoas raivosas, pessoas críticas falam de outras pessoas. Então, assuma a responsabilidade pela sua vida, vá cuidar da sua vida e faça a sua vida ser excelente, ser muito boa. Então, meu muito obrigado por você ter nos acompanhado hoje na nossa leitura, em nossos comentários. Nosso objetivo aqui é retornarmos amanhã, com certeza estaremos aqui lendo o próximo capítulo, que vai ser o capítulo 49, então temos só mais o 49 e o 50 aqui do livro de Gênesis e partiremos com certeza para o próximo livro. Então se inscreva aí no nosso canal, você não paga nada, é inteiramente de graça, basta você apertar um botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet, no seu notebook, de onde você estiver assistindo aí o nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal para dar uma fortalecida aqui no nosso trabalho e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!